meus queridos alunos. Agora vamos ver fatoração do trinômio quadrado perfeito. A figura 1 representa um quadrado cujo lado mede x mais y, unidade de comprimento, e cuja área pode ser escrita de duas maneiras. Tá aqui, ó, tem um quadrado maior daqui, ó, daqui para cá é x, daqui para cá é y, daqui para cá é x, daqui para cá é y, tá? Então, quais são as duas maneiras? Ó? X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, ou x mais y elevado ao quadrado. Nessa primeira, aqui eu calcular a área desse quadrado maior, como lá desse fica x ao quadrado. Calcular a área desse retângulo que tem comprimento y, altura x, que fica xy. Calcular a área desse retângulo que tem altura y, comprimento x, então vai ficar x para a área. Calcular a área do quadrado menorzinho, que o seu valor do seu lado é y, vai ficar y ao quadrado. Então, somando tudo, ó, x ao quadrado, então xy com xy são termos semelhantes, para somar 1 mais 1, fica 2xy mais y ao quadrado. Aí a outra maneira, simplesmente, ó, o quadrado maior, então daqui para cá é x, aqui é y, vai ficar x mais y. A altura, x mais y também. Então, como ele é x mais y duas vezes, ele pode ser elevado ao quadrado, tá? Então, na figura 2, nesse caso aqui, ó, a região não achurada representa um quadrado cujo lado mede x menos y. No caso, a parte não achurada, essa parte aqui, ó, esse quadrado maior. Observe aqui, ó, daqui para cá tem x, daqui para cá é y. Então ele está tirando aqui, ó, para calcular essa área aqui, ele está tirando esse pedaço aqui, ó. Então vai ficar x menos y, porque já o pedaço todinho é x, e daqui para cá nós temos y, então vai ficar x menos y para calcular a área desse aqui, ó, a parte não achurada. E cuja área pode ser representada de duas maneiras: x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, ou x menos y elevado ao quadrado. Porque aqui é o seguinte, ó, se você calcular a área desse quadrado aqui, ó, vai ficar x menos y vezes x menos y. Você vai encontrar isso aqui, ó, para você desenvolver, tá? Então podemos escrever as seguintes desigualdades: x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado é igual a x mais y, que multiplica x mais y, que é igual a x mais y elevado ao quadrado. Aplica o conhecimento de potência de mesma base, ó. Como tem mesma base, são os expoentes. Então aqui está o polinômio, e aqui está a forma fatorada desse polinômio aqui, ó. Outro exemplo: x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, que é o polinômio. Vai ficar x menos y, vai multiplicar x menos y, que isso é igual a x menos y elevado ao quadrado, que é a forma fatorada do polinômio. Que no caso aqui, ó, tem mesma base, como é multiplicação, conserva a base, soma os expoentes. Os polinômios x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado e x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado são chamados trinômio quadrado perfeitos. Trinômio porque possui três termos. Quadrado perfeito porque o primeiro representa o quadrado de x mais y e o segundo representa o quadrado de x menos y. Nem todos os trinômios são quadrado perfeito. É importante reconhecer se um trinômio é ou não quadrado perfeito. Para isso, considere as seguintes situações. Primeiro, verificar se o trinômio x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado é quadrado perfeito. Inicialmente, verificamos se pelo menos dois termos do trinômio são quadrados. Nesse caso é x ao quadrado, que é o primeiro termo, 16y ao quadrado, que é o terceiro termo, são quadrados, pois x ao quadrado, a raiz de x ao quadrado é x, e a raiz de 16y ao quadrado é 4y elevado ao quadrado. Então, finalmente, multiplicamos por 2 o produto dessas duas raízes para verificar se o resultado será igual ao termo restante. Então, multiplicando aqui, ó, 2 vezes x, aqui tem um 2, não é para ter esse 2 aqui não. 2 vezes x vezes 4y vai dar 8xy, que 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes x vezes y vai dar 8xy, e é igual ao terceiro termo. Então, quando isso acontece, que você extrai a raiz do primeiro termo, extrai a raiz quadrada do segundo termo, multiplica essas duas raízes por 2 e encontra o valor do termo do meio, que é o segundo termo, então ele é chamado de trinômio quadrado perfeito. Então, como nesse caso o termo restante é justamente 8xy, dizemos que o trinômio dado é quadrado perfeito. Segundo exemplo,
verificar se o trinômio x ao quadrado menos 6x mais 9 é quadrado perfeito. X ao quadrado de 9, ó, pega o primeiro termo e pega o terceiro termo. São termos quadrados. Extraindo a raiz quadrada de x ao quadrado fica x. Extraindo a raiz quadrada de 9 fica 3. Multiplicando, ó, 2 vezes x vezes 3 vai dar 6x. Deu o segundo termo. Então, como 6x é o termo restante do trinômio, então logo x ao quadrado menos 6x mais 9 é um trinômio quadrado perfeito. Então, para mim analisar se um trinômio se ele é um quadrado perfeito, a regra é essa. Extrai a raiz quadrada do primeiro termo, extrai a raiz quadrada do terceiro termo, multiplica por 2 as duas raízes, se der o valor do segundo termo, então ele é um trinômio quadrado perfeito. Aí o qual vai ser a sua forma fatorada. Então, nesse caso aqui, ó, a forma fatorada desse caso aqui, ó. Como a raiz aqui é x e aqui é 4y, e tudo está somando, ó, o primeiro sinal é mais, então a forma fatorada desse trinômio aqui é x mais 4y elevado ao quadrado. A forma fatorada desse aqui, ó, desse segundo exemplo, como o primeiro sinal é menos, é x menos 3 elevado ao quadrado. Tá? Então aqui está um trinômio, então a maneira de eu escrever ela em forma fatorada vai ser dessa maneira, vamos ver daqui a pouco. Então, para mim saber se ele é um trinômio quadrado perfeito, volto a afirmar. Você calcula a raiz do primeiro termo, calcula a raiz quadrada do segundo termo. Se não der de extrair a raiz, então já mata logo charada, não é trinômio quadrado perfeito. Aí extrai a raiz do terceiro termo, multiplica por 2, se o resultado der igual ao segundo termo, então ele é um trinômio quadrado perfeito. Terceiro exemplo, verificar se o trinômio 16x ao quadrado menos 24x mais 25 é quadrado perfeito. 16x ao quadrado e 25 são termos quadrados. A raiz quadrada de 16 é 4. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. A raiz quadrada de 25 é 5. Agora multiplicando, ó, 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 5 dá 40x. 40x é diferente de 24x, então como não deu o valor do segundo termo, então isso aqui não é trinômio quadrado perfeito, tá? Ó, mesmo ó, o primeiro termo é um quadrado perfeito, o terceiro termo é um quadrado perfeito. Extraiu a raiz, multiplicou por 2, não encontrou o resultado do segundo termo, então ele não é um trinômio quadrado perfeito. Logo, 16x ao quadrado menos 24x mais 25 não é um trinômio quadrado perfeito. Os seguintes trinômios são quadrado perfeito. Vamos fatorá-lo. Então tá aqui, ó. Ele já está afirmando que esse exemplo aqui todos são trinômio quadrado perfeito. Então agora aqui é a forma fatorada. Então tá aqui, ó. X ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado. Primeiro extrai a raiz do primeiro termo, vai ficar x. Extrai a raiz quadrada do segundo termo, vai ficar 4y elevado ao quadrado. Então a raiz quadrada fica 4y. Multiplicando por 2, ó, 2 vezes x vezes 4 vai dar 8xy. Então, como a multiplicação é o segundo termo, então qual vai ser a forma fatorada? Vai pegar o valor das duas raízes e elevar ao quadrado, ó, x mais 4y elevado ao quadrado. No segundo exemplo aqui, ó, fatorar a elevado à sexta menos 10 ao cubo b mais 25b ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada de a sexta, 6 por 2 fica 3, vai ficar a ao cubo elevado ao quadrado. Então a raiz quadrada é ao cubo. Extraindo a raiz quadrada de 25b ao quadrado, vai ficar 5b elevado ao quadrado, porque a raiz quadrada de 25 é 5, a raiz quadrada de b ao quadrado é b. Então 2 vezes a ao cubo vezes 5b, ó, 2 vezes 5 dá 10. 10 ao cubo vezes b, 10 ao cubo b. Deu o mesmo valor do segundo termo. Então qual é a forma fatorada desse trinômio? É pegando as duas raízes, ó, ao cubo, menos, já que o primeiro sinal é a subtração, menos a segunda raiz, ó, 5b. Então fica aqui, ó, ao cubo menos 5b elevado ao quadrado. Então, para fazer a fatoração de um trinômio quadrado perfeito, você extrai a raiz quadrada do primeiro termo, extrai a raiz quadrada do terceiro termo, multiplica por 2 as duas raízes. Se encontrar o valor do segundo termo, ele é um trinômio quadrado perfeito. Aí você vai pegar as duas raízes e vai, ó, se for o primeiro sinal for mais, vai ficar o quadrado da soma de dois termos. Olha o produto não está aparecendo novamente aí, ó. Quadrado da soma de dois termos. Se o primeiro sinal do trinômio for negativo, for uma subtração,
Então vai ficar ao quadrado da diferença de dois termos, tá? Então a regra básica é essa, tá? É só você extrair a raiz quadrada do primeiro termo, extrair a raiz quadrada do segundo termo, multiplicar por 2. Se nesse produto for o valor, né, do segundo termo, então ele é um trinômio quadrado perfeito, e a fórmula fatorada dele é você escrever as duas raízes em forma de produto notável, ou o quadrado da soma de dois termos, ou o quadrado da diferença de dois termos. Quem vai determinar? O primeiro sinal, tá? Se o primeiro sinal for a adição, é o quadrado da soma de dois termos. Se o primeiro sinal for uma subtração, é o quadrado da diferença de dois termos.